Deus hoje quer falar conosco através da sua palavra. A palavra do Senhor nos diz que em 1 Samuel, versículo 16, diz assim a palavra dele: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Quero dizer para você que hoje Deus manda, o Senhor manda te dizer que Ele vai te ungir como rei na sua terra. Deus vai honrar você aonde você estiver. A palavra de Deus fala que Davi era filho de Jessé. E Davi era um dos filhos que eram obedientes ao Senhor. E a palavra de Deus fala que Davi, estando ali no campo, cuidando das ovelhas, ele não era convidado para participar da mesa do seu Senhor. E ele era sempre levado até o campo, porque o Senhor escolheu Davi como um homem segundo o coração dele. E a palavra de Deus fala que Davi era rejeitado no meio da sua família. Ele era rejeitado ali no meio dos seus irmãos. E o pai, que era Jessé, sempre mandava ele para os campos. E Davi obedecia a seu pai. Davi ia cuidar das ovelhas do seu pai. E a palavra de Deus fala que um dia o Senhor fala com o profeta para que ele possa ir até a residência de Davi. Deus manda que vá até a casa de Davi para poder ungí-lo como rei de Israel. Mas chegando na casa de Jessé, ele tinha 8 filhos e 3 dos filhos dele lutavam no exército de Israel. Quando ele chegando lá na casa, o Senhor fala para Samuel, leva uma botija de azeite, coloca ali o azeite e vai até a casa de Jessé. Lá você vai encontrar com um dos meus servos, na qual eu coloco sobre ele o meu espírito. E ali você ungirá esse servo como rei de Israel. E Samuel vai até a casa de Jessé. Chegando lá, 3 dos seus irmãos lutavam no exército. Eles lutavam no exército de Israel, eram homens de estaturas, homens de boa aparência, homens que sabiam falar muito bem, de muita sabedoria e treinados na batalha. E quando Samuel chegando àquela casa, eles fizeram uma mesa e todos estavam com vestes de festa, todos estavam ali à espera de Samuel. Mas a palavra do Senhor diz que quando Samuel entra naquela casa e ele começa a olhar cada um dos filhos de Jessé, e ele olha pela aparência, e a palavra de Deus fala que o Senhor não vê pela aparência. Nós, os homens, olhamos por fora, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos enxerga por dentro. E diz as Escrituras que naquele momento ele começa a querer ungir um daqueles filhos de Jessé, que eram soldados no exército. Ele queria colocar ali a unção do óleo, que representa o Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles homens. Mas o Senhor fala para Samuel, ainda não é esse? E Samuel olhando para o outro, olhando a altura, olhando a beleza do outro, que era um dos soldados do exército, ele vai ungir aquele homem com óleo. O Senhor repreende a Samuel. Samuel, ainda não é esse.
E ele olhando para o terceiro, e ele pensando, agora é esse que vai ser o escolhido do Senhor para ser rei. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz assim, ainda não é esse Samuel. E a palavra do Senhor diz que o pai de Davi retira Davi daquela festa. Davi não é convidado para sentar na mesa com os irmãos dele, porque Davi era rejeitado. A palavra de Deus fala que Davi, ele não participava das festas, porque Davi era um homem que vivia no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. A palavra nos descreve que o pai de Davi colocava Davi ali olhando aquelas ovelhas. E ele era um homem tão abençoado, era um homem temente a seu pai. Ele temia o pai da terra, mas também temia ao nosso Deus. E quando ele ia obedecendo a seu pai, olhar ali, cuidar das ovelhas, porque ele se torna um pastor de ovelhas. Ele cuidando das ovelhas, diz as escrituras, que ele ficava na porta das ovelhas. E pelas portas passavam ursos, passavam leões para devorar aquelas ovelhas, e Davi matava aqueles ursos, aqueles leões. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E a palavra do Senhor diz que Davi tinha 17 anos. Davi, com 17 anos, ele já tinha um ministério com Deus. Ele já tinha uma obra com Deus. Deus escolhia Davi naquele dia. Davi era um adolescente. A sua mente estava ainda em processo de maturação. Ele estava em processo de crescimento. Mas a palavra de Deus fala que Deus ia fazer germinar e crescer a obra de Deus no coração de Davi. E a palavra de Deus fala que ele estava ali, rejeitado, porque o seu pai não o convidou para a festa. E diz o Senhor dos Exércitos que quando Samuel, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele diz assim: Jessé, porventura, não existe outro filho que não esteja em casa? E a palavra de Deus nos diz que o pai fala: existe um que está no campo. Então, quero dizer para você, quando você não estiver na sua casa, quando você não estiver presente, enquanto você não chegar, Deus não vai mandar que ninguém se assente à mesa. A mesa ali representava a comunhão, representava a família, e Davi não era convidado para estar na família porque eles odiavam Davi. Ele era rejeitado e desprezado no meio da sua família. E quando o Senhor manda buscar Davi, a palavra de Deus fala que Davi chega. Ele não tinha vestes de festas, porque Davi, ele ficava olhando as ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. E chega Davi naquela simplicidade. E chega Davi naquela humildade de coração. E o Senhor Deus Todo-Poderoso diz para Samuel: Samuel é este. Deus, quando ele tem obra conosco nessa terra, Deus, quando tem algo, ministério conosco nessa terra, é dos menores, é do mais desprezado, que Deus coloca a unção do Espírito Santo. Deus, ele coloca sobre você, que não é convidado para sentar na mesa, você que não é convidado para as festas, porque Davi não era convidado para as festas, ele não tinha vestes para sentar numa mesa onde tinham pessoas importantes, mas a partir daquele momento que ele é ungido como rei de Israel, os irmãos dele teve que se dobrar diante da presença de Davi e entender que o Senhor é Deus na vida dele. A partir daquele momento, enquanto Davi não chegou, enquanto Davi não entrou naquela casa, ninguém pôde assentar à mesa. Aí Deus faz uma mudança, Deus faz uma reviravolta na vida
de Davi. De pastor de ovelhas, Davi se torna rei de Israel. A palavra de Deus fala claramente que Ele quer nos tornar grande diante daqueles que nos humilham, diante daqueles que não vê que nós temos nenhuma uma oportunidade para estar diante das nossas familiares, mas o Senhor fala que Ele nos coloca diante da sociedade. Deus coloca-nos diante das condições na qual o homem nos retira daquele lugar, mas o Senhor Deus coloca-nos no lugar de destaque. E Davi se torna um homem importante, um homem cheio do poder do Espírito Santo, porque Samuel derrama sobre a cabeça de Davi o óleo da unção. Samuel, ele é colocado como um homem para poder ungir Davi, porque a palavra do Senhor diz que Davi, ele se torna a genealogia de Jesus Cristo. Davi é um homem segundo os olhos de Deus. Davi se torna o homem mais importante da face da terra. Abaixo de Deus, Davi foi o precursor, foi aquele que veio preparar a linhagem do Senhor Jesus Cristo para poder estar nessa terra. Eu quero dizer para você que enquanto você não chegar, enquanto você não chegar naquele local de destaque, porque é você mesmo que Deus quer falar, é sobre a sua cabeça mesmo que o Senhor quer ungir como pessoa abençoada diante do poder do Espírito Santo. Deus, ele tem compromisso com os humildes. Deus tem compromisso com aqueles que são servos do Senhor Deus Altíssimo. E Deus coloca sobre esse homem que não era ainda ele era um adolescente, uma responsabilidade de governar um povo. Eu quero dizer para você que Deus, quando Ele te dá autoridade, Ele coloca poder sobre a sua vida e você vai conseguir administrar todos os seus negócios, vai conseguir administrar a sua casa, a sua vida, e o Senhor vai fazer com todos aqueles que te desprezam, vai fazer com você que todos aqueles que te humilham, todos aqueles que não te convidam para participar da vida deles, o Senhor te colocará em lugares mais altos da face dessa terra, e o Senhor vai permitir que todos vejam a glória de Deus sobre a sua vida. Essa palavra vem de encontro no seu coração, para que ela venha fazer uma obra do Senhor nesse dia na sua vida. Deus quer te colocar no lugar de destaque. Deus quer te tirar do vale da humilhação. E Deus quer te colocar no meio dos grandes. A palavra de Deus, ela é muito certa. Quando Deus fala que Deus manda ungir, é porque Deus vai encher de poder. E Deus encheu de poder e autoridade Davi. E Davi veio governando a terra de Israel com justiça. Deus colocou sobre ele a unção do poder e autoridade divina. Deus vai colocar sobre a sua vida autoridade. Deus vai colocar sobre você poder. Poder que vem do Espírito Santo de Deus. E Deus não vai permitir que ninguém, nem a sua família, vai te humilhar. Porque enquanto você não chegar, Deus não vai dar ordem para que eles possam assentar. E eles vão ter que se dobrar diante da sua presença e saber que você é ungido de Deus e escolhido do Senhor. A palavra vem de encontro para o seu coração nessa tarde. Ela vem trazendo para você um poder que vem do alto e autoridade que vem do céu, porque hoje Deus coloca sobre a sua cabeça uma coroa de justiça para que você venha governar a sua vida, para que você venha governar o seu lar. E Deus quer te dar autoridade no poder do Espírito Santo para você vencer todos os obstáculos. E Davi passa a ser um homem que ele estava no anonimato. E a partir do momento que Deus manda chamar Davi,
E Davi vem com humildade. Davi já respeitava o seu pai da terra. E ele respeita o seu Deus, porque ele ficava no campo o dia inteiro orando. O Senhor mandou chamar Davi. Eu quero dizer para você que Deus vai mandar chamar você. E quando o Senhor mandar te chamar, não preocupa, porque a outra parte Deus te entregará. Deus te entregará o poder, o reino e a glória dele, para que você venha governar todas as áreas da sua vida, para que você venha governar os seus dias e habitar com segurança sobre a face da terra. Palavra do Senhor no seu coração nesse dia. Descansa o seu coração. Deixa Deus governar a sua casa. Deixa que Deus que governa. Enquanto os muitos acham que manda, o Senhor vem com autoridade nos pequenos e ergue o mais pequeno no mais alto. Deus, ele tem essa graça para te entregar nesse dia. Recebe a vitória que vem do Senhor e Deus vai te abençoar no meio daqueles que te desprezam. Deus vai te abençoar no meio da sua família que te despreza. Davi era desprezado no meio dos seus irmãos, era humilhado, era um homem que não era convidado a participar das festas. A palavra do Senhor diz que eles dormiam por fora da tenda, ele e a mãe dele. Agora Davi começa a dormir, a se vestir como rei. Ele começa a viver em lugares grandiosos, palácio, e a palavra de Deus fala que o Senhor tem tudo isso para te dar. E enquanto Deus não permitir você chegar, ninguém vai assentar à mesa, porque essa mesa significa aonde Deus te dá uma cadeira que significa autoridade do céu. Deus te dá autoridade para você governar a sua casa, a sua família, os seus empreendimentos e a sua vida. Assim diz o Senhor, toma posse da sua vitória. É a palavra que Deus manda eu dizer para você. Que Deus tem para você o melhor nessa terra. Deus tem coisas grandes para você nessa terra. E a palavra do Senhor vem para trazer para você que você que está no anonimato, você que estava ali que ninguém te conhecia, a partir de agora, Deus vai te levantar e vai te colocar no lugar mais alto da sua vida. E eles vão ter que entender que o Senhor é Deus nos céus e na terra, e também na sua vida, assim diz o Senhor. Deus abençoa a sua vida. Fica na paz do Senhor.